Bom, como é que se faz o trânsito de substâncias através da membrana, né? Ele se faz por difusão e, basicamente, a osmose. O que vem a ser difusão? Difusão é o movimento aleatório das partículas. As partículas se movem em todos os sentidos, em todas as direções, em função de uma energia que a gente chama de energia cinética, e também depende da diferença de pressão. Como diferença de pressão? É lógico, né? Uma partícula vai passar de um local onde sua pressão é maior para um local onde sua pressão é menor. Então a partícula ela difunde, ela passa de um local para outro em função da energia cinética e em função dessa diferença de pressões, né? Então, para você poder entender legal como é que funciona a difusão, eu fiz aqui um esquemazinho bacana, ó. Eu coloco aqui uma membrana permeável, aquela membrana deixa passar tudo através dela, passa por ela em azul o solvente, que é a água, essas bolinhas vermelhas que seriam um soluto, por exemplo, NaCl, poderia ser açúcar. E aqui no outro compartimento, eu coloquei a mesma coisa. Na realidade, gente, vê se você entende, isso aqui é uma sequência, né? Eu tenho aqui o tempo zero e aqui eu tenho o tempo T1, o tempo final dessa história que a gente vai trabalhar, né? Então, veja bem, no início da experiência, no tempo zero, você pode perceber que a partícula é muito mais, o soluto é muito mais concentrado desse lado do que desse lado, confere. Então, pela lei da difusão, acontece o quê? O soluto vai passar de um meio onde ele é mais concentrado para um outro meio onde ele é menos concentrado. E aí, no final da experiência, as concentrações de soluto tendem o quê? A se igualar. Então, você viu que difusão é a passagem de solutos de um meio onde o soluto se encontra muito concentrado, mais concentrado, para um outro meio onde ele se encontra menos concentrado, e no final da experiência as concentrações tendem a se igualar. Eu quero que você consiga entender o seguinte, ó, é que você não está conseguindo ver, mas imagine que você esteja vendo aqui, ó, a molécula de água também. Nesse lado aqui, ó, você percebe que tem menos soluto. Se tem menos soluto, eu tenho mais espaço para as moléculas de água. Então, as moléculas de água, elas também passam de um meio onde elas são mais concentradas para o meio onde elas são menos. Então, o soluto passa da sua esquerda para a sua direita e a água passa da sua direita para a sua esquerda. Então, aqui eu tenho duas difusões. A difusão do soluto, ele passa de um meio onde ele é mais concentrado para o meio onde ele é menos. Eu tenho a difusão do solvente. As moléculas de água passam de um meio onde elas são mais concentradas para o meio onde elas são menos. E no final as concentrações tendem o quê? A se igualar tanto para as moléculas de soluto quanto para as moléculas de solvente. A gente chama isso de difusão. Agora veja o que eu vou fazer nessa experiência. Eu vou colocar agora aqui uma membrana semipermeável. Essas bolinhas aqui em azul representam as moléculas de água e as bolinhas vermelhas representam o soluto qualquer, né? Você pode perceber que as moléculas de água são mais concentradas do teu lado esquerdo do que do teu lado direito. O soluto ele é concentrado completamente do seu lado direito. Você vai perceber uma coisa bem interessante aqui, ó. Olha só que legal. Você vai perceber que as moléculas de água passam de um meio onde elas são mais concentradas para o meio onde elas são menos concentradas. E você percebe que o volume de água aqui diminui e o volume de água aqui aumenta. Aí você fala assim, Belo, e tende a se igualar? Tende. Eu vou fazer uma brincadeira com você, você vai entender legal. Imagine que desse lado aqui tem sal, muito sal, e esse lado não tem. Então aqui está muito salgado, né? Se as moléculas de água passam de um meio onde elas são mais concentradas para o meio onde elas são menos concentradas, você vai perceber que o volume de água aqui vai diminuir e aqui o volume de água vai aumentar. Então aqui vai ficar menos salgado. Então, no final, as concentrações acabam se igualando. Para você melhorar essa percepção, a gente faz aqui um outro jeitinho bem melhor. Quer ver? Olha só. Aqui eu tenho maior concentração de moléculas de água do que esse lado, confere? E aqui eu tenho maior concentração de soluto do que esse lado aqui. Você vai perceber que as moléculas de água passarão de um meio onde elas são mais concentradas para o meio onde elas são menos concentradas. Então, desse lado aqui, ó, vai ficar mais salgado e esse lado vai ficar menos salgado.
logo as concentrações tendem o quê, por favor? A se igualar. Você está reparando que aqui tem uma, duas, três moléculas de soluto? Aqui tem uma, duas, três moléculas de soluto? Você percebe que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de soluto? E aqui eu continuo com 8. Você percebeu que o soluto não atravessou essa membrana? Só as moléculas de água que atravessaram? Então perceba agora. Quando só o solvente atravessar a membrana, eu vou dar um nome especial para essa difusão. Eu vou chamar de osmose. Osmose é a difusão do solvente através de uma membrana agora semipermeável. No caso anterior, passava a água e passava o soluto. Eu tinha duas difusões. Nesse caso aqui, eu só tenho a difusão da água, que o soluto não passa pela membrana semipermeável. Quando a gente tem só a difusão do solvente, a gente chama isso de osmose. Então, osmose é um nome especial para a difusão apenas do solvente através de uma membrana semipermeável. Agora, gente, olha só que legal. Esse meio que é muito concentrado em soluto, a gente vai chamar de hipertônico. Esse meio que é menos concentrado em soluto, a gente vai chamar de hipotônico. E quando as concentrações de soluto forem iguais, a gente vai chamar de isotônico. Então, vamos fazer uma brincadeirinha aqui legal? Olha só, para você nunca mais esquecer disso. Isso aqui é uma célula, isso aqui é um meio. A célula é hipertônica, o meio é hipotônico. Você vai perceber o seguinte, ó, a água sempre vai para um local onde tem mais soluto. Então, vamos lá devagarzinho. Onde tem mais soluto? Dentro da célula, que é hipertônica, ou fora da célula, que é hipotônica? Dentro da célula. Então, a água vai para o meio, sempre o meio mais hipertônico. Então, nesse caso, a célula tende a ganhar água e o seu volume, então, tende a aumentar. Vamos ver aqui embaixo. Onde existe uma concentração maior de soluto? Dentro da célula, onde o meio é hipotônico, ou fora da célula, onde o meio é hipertônico, não é fora da célula? Então, nesse caso, a água sempre vai para o meio hipertônico, né? Então, nesse caso, essa célula vai perder água e o volume desta célula, então, vai diminuir. É para você nunca mais encerrar uma questão dessa. Isotônica, as concentrações são iguais, a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Então, a água sempre vai passar para o meio mais hipertônico. Aqui a célula é hipertônica, em relação ao meio hipotônico, ela ganha água. Aqui a célula hipotônica, em relação ao meio hipertônico, ela perde água. E os meios isotônicos, as concentrações de água que entra e sai são exatamente iguais.